receba a nossa vida como oferta. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Podeis assentar? Como é bom cantar sobre o amor de Deus. Nessa noite, quero falar aos irmãos sobre o tema A Profundidade do Amor de Deus. E para isso, meus irmãos, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16 e depois em Romanos capítulo 5, verso 8. Será projetado também, nós podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Romanos, capítulo 5, versículo 8. Nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação vinda do Santo Espírito de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui na esperança que o Senhor nos fale por Tua palavra. Ó Deus, na dependência do Senhor, pedimos, ó Deus, fala conosco, nos mostre a profundidade do Teu amor, a beleza do Teu amor através da Tua palavra. Nós somos dependentes de Ti, ó Deus, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso nos colocamos em humildade diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há menos 3 expressões usadas pelas Escrituras para se referir ao caráter de Deus. 3 expressões a palavra de Deus nos revela que dizem respeito à natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, ou seja, Deus é incorpóreo, não existe substância tangível em Deus. Isso nos leva à consciência de que o nosso Deus, por ser Espírito, está em todos os lugares. Está em todos os lugares que nós podemos imaginar. Então, a Bíblia nos diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Essa é uma expressão, das expressões usadas pelas Escrituras para se referir à natureza de Deus. Outra expressão usada pelas Escrituras é que Deus é luz, ou seja, Deus é oposto às trevas, oposto ao pecado e oposto ao mal. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, nos diz isso. Vamos abrir as nossas Bíblias para conferirmos o texto bíblico? 1 de João, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. A ideia de que qualquer tipo de mal venha da parte do Senhor não é concebível. O mal não foi criado por Deus. O mal não vem de Deus, porque Deus é luz. Nele não existe treva nenhuma. Não existe pecado, não existe qualquer coisa que se relacione àquilo que é mal. E nós precisamos notar que na palavra de Deus, trevas, escuridão, tudo isso se refere ao mal. Então, outra expressão, além de Deus ser Espírito, Deus é luz. Mas, meus irmãos, a Bíblia também nos diz que Deus é amor. E aqui nós precisamos entender e compreender, para que nós entendamos, assim por dizer, a profundidade do amor de Deus, que o amor de Deus não é especificamente um atributo de Deus, mas sim a sua própria essência. Nós lemos aqui, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo dizendo que Deus é amor. Fabiano escreveu na excelente revista da nossa Escola Bíblica Dominical sobre a doutrina de Deus. Nosso irmão Fabiano Cortez traz ali um conceito muito interessante. Ele diz que nós compreendemos o amor de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, sendo o amor na manifestação desse amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua sabedoria.
O amor, então, não é um atributo de Deus, mas sim o próprio ser de Deus. É isso que o nosso irmão Fabiano diz na nossa revista. E, meus irmãos, o amor como essência divina, o amor como a natureza de Deus, não pode ser comparado com a ideia humana de amor. Porque hoje em dia nós vemos várias ideias humanas de amor. Por exemplo, a gente tem visto aí nas redes sociais o tal do poliamor. Nós temos visto nas redes sociais também as pessoas dizendo que todas as formas de amar são válidas. Nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia de amor, porque essa ideia de amor não compactua com aquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem. Quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, nós precisamos compreender que tudo que relaciona-se com amor provém de Deus, mas aquilo que está de acordo com a sua palavra. A.W. Pink, no seu livro Atributos de Deus, ele diz o seguinte: o amor de Deus não é uma espécie de fraqueza amável ou uma certa indulgência boazinha modelado nas ações humanas ou nas emoções humanas. O amor de Deus não é uma espécie de fraqueza da parte de Deus, não é uma espécie de falta de firmeza da parte de Deus, e não é modelado nas emoções humanas. Aquilo que os seres humanos têm por amor não modela aquilo que é o amor de Deus, a essência de Deus, a natureza do próprio Deus. Para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que para que Deus seja amor em essência, Ele precisava amar ou direcionar o seu amor a outro. Pois para que o amor seja autêntico, meus irmãos, ele deve ser alvo de outro. Para que o amor seja de fato amor, e não um amor egoísta, um amor narcisista, um amor centrado em si, ele precisa ser alvo de outro. Quando uma pessoa ama a si mesma e somente a si mesmo, essa pessoa é egoísta, essa pessoa pensa apenas em si, ela é narcisista. Mas para que o amor seja de fato amor, ele precisa ser direcionado a outro. Para que o amor seja autêntico, é necessário o amante, o ser amado e o amor que envolve esse relacionamento. E o pastor Franklin Ferreira, meus irmãos, no livro Evangelho no Centro, diz o seguinte: o amor precisa ser direcionado a outra pessoa para que ele se constitua verdadeiro amor. Onde existe apenas uma pessoa, não existe amor. Não existe o amor autêntico, não existe o amor verdadeiro. Se uma pessoa ama a si mesma, ela cai no narcisismo. E aqui nós não estamos falando da pessoa valorizar-se a si mesma. Nós estamos falando de um amor cego por si, do amor que difere da essência divina. E por isso, o pastor Franklin Ferreira diz que onde tem apenas uma pessoa, o amor não existe, porque o amor precisa ser direcionado a outro para que seja um amor autêntico. E por isso, meus irmãos, amar a si mesmo não se enquadra na perspectiva trazida pelo apóstolo Paulo nos adjetivos que ele dá ao amor quando ele escreve aos Coríntios. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, nos versículos 4 a 8. E é muito importante a gente lembrar do contexto a qual Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo usa aqui o amor como o dom superior, porque naquela igreja o partidarismo, porque naquela igreja o orgulho, porque naquela igreja tudo aquilo que era relacionado aos dons era supervalorizado, fazendo com que um ficasse se orgulhando em detrimento do outro. Então Paulo diz que os crentes em Corinto deveriam buscar o dom excelente, e esse dom era o amor. Veja comigo então, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 4, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: o amor é paciente. E aqui a gente lembra que Paulo está falando para que eles compreendam como devem amar o outro, como o amor deve ser direcionado ao outro. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, porque os coríntios estavam se ensoberbecendo uns aos outros, e Paulo vai falar isso nos capítulos 3 e 4 dessa mesma carta.
O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Uma pessoa que ama a si mesmo cegamente vai procurar apenas os seus próprios interesses. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, não, para demonstrar amor, o amor que deve ser demonstrado não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja comigo como Paulo está dizendo aqui em relação ao amor. O amor e seus adjetivos trazidos pelo apóstolo Paulo, sempre direcionando a vida de outro, sempre mostrando como deve se amar o outro. E é por isso, meus irmãos, que se o amor deve ser alvo de outro para que se constitua verdadeiro amor, a grande pergunta que nós ficamos quando nós olhamos a palavra de Deus, e ela diz que Deus é amor, é quem Deus amava antes de nos criar. Essa é a grande pergunta que fica aqui, porque se o amor deve ser direcionado a outra pessoa, peraí, e João está dizendo que Deus é amor? Quem Deus amava antes de criar, ou antes de nos criar? Como que o amor se constitui verdadeiro amor em Deus? A quem Deus amava antes do mundo ser criado? E essa aqui é uma pergunta muito interessante, porque responde a pergunta de muita gente quando diz o que Deus fazia antes de criar. O que Deus estava fazendo antes da criação? Essa é uma pergunta muito pertinente, provavelmente você já escutou essa pergunta. Eu já escutei milhares de vezes essa pergunta. E o texto bíblico, a revelação do nosso Deus, nos responde isso, por incrível que pareça, e louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, o Pai eterno amava o Filho eterno desde a fundação do mundo, na comunhão eterna do Espírito Santo. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 4 e 5. João capítulo 17, versículos 4 e 5. Aqui nós vemos um relacionamento glorioso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, orando ao Pai, Pai, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Vejamos então o que diz no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O texto bíblico está nos mostrando que o Pai relacionava-se com o Filho num relacionamento glorioso antes da fundação do mundo. E esse relacionamento glorioso estava baseado no amor. Porque quando nós olhamos o versículo 24, nós vemos o que o Senhor Jesus Cristo diz. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, meus irmãos, o Pai amava o Filho antes da fundação do mundo, em uma comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, e mais do que isso, mais do que se relacionar gloriosamente desde a eternidade, mais do que amar gloriosamente desde a eternidade, esse amor agora é mostrado, é manifestado a nós, naquilo que nós chamamos de Trindade, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, especificamente nos versículos 16 e 17, nós vemos que esse amor, esse relacionamento glorioso e amoroso é manifestado a nós, porque o próprio Pai diz isso. Olha o que diz: batizados Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, este relacionamento glorioso, este relacionamento eterno, essa
comunhão eterna, gloriosa e amorosa é manifestada a nós naquilo que o Senhor revela em sua palavra. Agora ele está dizendo ali, as pessoas estão escutando, tanto que Mateus registra isso, o próprio Pai dizendo que ama o Filho. E esse relacionamento agora manifestado a nós já era vivido desde a eternidade, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nos mostra a sequência do Pai, do Filho e do Espírito Santo relacionando-se na comunhão proporcionada pelo Espírito. Veja, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O relacionamento glorioso e amoroso do Pai com o Filho era na comunhão do Espírito Santo. Com isso, meus irmãos, nós chegamos à conclusão, então, de que o Pai não existia solitariamente. O Pai não ficava vagando pelo cosmos. Ele não ficava simplesmente pensando nas coisas que poderia fazer. Não. Antes de nos criar, esse Pai relacionava-se com o Filho na comunhão do Espírito Santo de forma gloriosa e de forma amorosa. Que maravilha, meus irmãos! O teólogo Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Trindade, é um livro que eu te encorajo a ler. E você vai ver a Trindade Santa com outros olhos. Ele diz o seguinte: antes mesmo de criar, antes mesmo de governar o mundo, antes de tudo mais, esse Deus era Pai que amava o seu Filho. E ainda o pastor Franklin Ferreira, no livro Evangelho no Centro, assegura o seguinte: o Deus que desde a eternidade é um Deus de amor, é amor porque existe eternamente numa relação plena de amor. Assim, podemos afirmar que, mesmo antes de existir qualquer ser criado, Deus já existia como um Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, a santa comunhão de amor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso mostra para nós a profundidade do amor de Deus. Uma vez então que Deus relacionava de forma gloriosa, de forma amorosa desde a eternidade, fazendo então a gente compreender agora o que significa a expressão Deus é amor, tudo o que está ligado a Deus, tudo o que vem de Deus está ligado com a sua essência. Então nós entendemos mais uma vez aquilo que o nosso querido irmão Fabiano diz na revista. Ele diz que nós compreendemos o amor de Deus à medida que esse amor vai se manifestando em sua bondade, em sua misericórdia, em sua sabedoria, em sua soberania sobre nossas vidas. Então, meus irmãos, nós compreendemos aqui que se o amor de Deus é a sua essência, é a sua natureza, logo os seus atributos estão ligados à sua essência. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é eterno, nós estamos falando que o amor de Deus é eterno. Vejamos o que a palavra de Deus diz no Salmo 90, no versículo 2. Salmo de número 90, versículo 2. O que a palavra de Deus vai nos revelar: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então é a Bíblia nos mostrando que Deus é eterno. É a Bíblia nos mostrando que de eternidade a eternidade o Senhor já existia. E nós sabemos agora como o Senhor existia desde a eternidade, numa relação eterna de amor. Se nós estamos falando que Deus é eterno e o amor é a essência de Deus, nós estamos falando que o amor de Deus é eterno. E Ele demonstra esse amor eterno dizendo isso ao seu povo. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Nós vemos o próprio Deus mostrando que o seu amor não é um amor de consequência, de momento. Não, mas é um amor eterno. Olha o que a palavra de Deus diz. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É o Deus eterno falando ao seu povo: com amor eterno eu te amei. Eu te amei não com amor momentâneo, mas com amor que existe desde a eternidade.
Então, meus irmãos, quando nós dizemos que Deus é eterno, nós compreendemos que o amor de Deus é eterno. Quando nós dizemos que Deus é imutável, nós estamos dizendo que o amor de Deus não muda. Veja comigo Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6 também nos diz que Deus não muda. Logo, nós compreendemos que um atributo de Deus é a imutabilidade. Diz aí o texto projetado para nós, porque eu, o Senhor, não mudo. Se nós estamos falando que Deus não muda, nós estamos falando que a essência de Deus não muda. Se a essência de Deus não muda, o seu amor não muda. É por isso que nós olhamos então para a palavra de Deus e ligamos, meus irmãos, os atributos de Deus à sua essência. E também nós podemos falar da infinitude de Deus. Deus é infinito. Logo, o seu amor é infinito. Logo, o amor de Deus é infinito. Veja Isaías capítulo 66, versículo 1. Será projetado para nós. Isaías capítulo 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? É o Senhor Deus dizendo para o seu povo o seguinte: eu sou tão grande que eu não caibo dentro dessa casa que vocês estão pensando em fazer para mim. Não, olha o que a palavra de Deus diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Olha que Deus infinito, que Deus grande, que Deus excelso, que Deus sublime e maravilhoso. Meus irmãos, se Deus é infinito, logo nós compreendemos que a sua essência é infinita. E se a essência de Deus é infinita, o seu amor é infinito. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4 nos dá uma ideia de como é infinito o amor de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, e essa expressão grande amor faz um paralelo ou traz a mesma ideia de João capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou de tal maneira, um amor muito grande. E aqui a palavra de Deus nos diz: Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu amor tão grande com que nos amou. Meus irmãos, nós entendemos então que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus é imutável, que o amor de Deus é infinito. E aí nós chegamos a uma outra questão que nós precisamos nos fazer. Se Deus tem um amor infinito, um amor eterno, um amor imutável, é satisfeito em si mesmo em amor, e um amor eterno que ele desfrutava na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Se esse Deus trino era satisfeito em si mesmo para compartilhar amor em si, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, por que ele nos criou? Qual é a razão de Deus ter nos criado? Uma vez que ele desfruta de amor pleno, de um amor autêntico, de um amor verdadeiro. Meus irmãos, o nosso Deus nos criou, isso é para rendermos glórias a Deus, para que compartilhássemos do mesmo amor existente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O amor existente no Deus Trino era para ser compartilhado, ou melhor, foi compartilhado a nós, para que compartilhássemos uns com os outros este amor. Se não, vejamos o que diz João capítulo 17, versículo 24. Voltemos à oração de Jesus. João capítulo 17, verso 24. Do versículo 22 ao 24. O Senhor Jesus Cristo orando e dizendo: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, para que eles compartilhem entre eles a unidade que nós compartilhamos.
eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. É o Senhor Jesus Cristo rogando ao Pai que dê a oportunidade para os seus discípulos de compartilharem do mesmo amor, da mesma glória, da mesma união que eles compartilhavam desde a eternidade. E é por isso, meus irmãos, que nós voltamos à bênção apostólica em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, porque o que o apóstolo Paulo está fazendo é rogar a Deus que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida dos crentes em Corinto, que eles compartilhem isso que a Trindade Santa compartilhe. Ele roga para que tudo isso seja compartilhado pelos crentes em Corinto. Por isso que ele está dizendo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Meus irmãos, é neste momento que nós compreendemos ainda mais a profundidade do amor de Deus, porque nós precisamos compreender uma coisa: o nosso relacionamento com Deus foi quebrado pelo pecado. Foi quebrado pelo pecado. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que as nossas transgressões fazem distinção entre nós e o nosso Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para que esse amor, meus irmãos, que nós já vimos, que é eterno, que é imutável, esse amor que é grande, para que ele se aplicasse a nós de forma justa, o pecado deveria ser punido. Porque nós entendemos, meus irmãos, e nós falamos isso o tempo inteiro, o amor de Deus não contempla vista grossa para com a sua justiça. Deus seria injusto se ele não punisse o pecado, na verdade. Ele precisava punir o pecado, o seu caráter santo, santo e santo, exige que ele puna o pecado. É por isso, meus irmãos, que o amor não inibe a justiça de Deus. Na verdade, o amor de Deus expõe a sua justiça de uma forma ainda mais clara para nós. O amor de Deus, meus irmãos, foi exposto em fazer com que o seu Filho na cruz padecesse para justificar pecadores como nós, para justificar todo aquele que crê. Romanos, capítulo 3, do verso 23 ao 26, nós vemos isso, o amor de Deus sendo manifestado na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que ele desce a este mundo, esvazia-se a si mesmo e vai até a cruz. Olha o que a palavra de Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus então pune o pecado. E isso harmoniza esse amor que é imutável, esse amor que é eterno, esse amor que é infinito, ser dispensado a nós. Porque nós sabemos, meus irmãos, que uma vez que nós pecamos, nós nos separamos de Deus. E essa relação de amor que tínhamos com a Trindade foi quebrada. E essa relação de amor precisava ser reestabelecida. E como Deus faz isso? Envia o seu Filho para morrer por nós, pecadores. A partir do momento que Deus envia o seu Filho para morrer por nós, pecadores, meus irmãos, nós começamos a compreender agora aquilo que a palavra de Deus diz, quando em João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que maneira é essa? Uma maneira infinita, uma maneira eterna, uma maneira imutável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Meus irmãos, para restabelecer a comunhão que outrora foi perdida em função dos nossos pecados, Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar. É por isso que nós devemos refletir que o amor de Deus pode ser chamado de um amor gracioso, porque nós precisamos levar em consideração onde nós estávamos, distantes de Deus, e as nossas ações provam isso todos os dias. Nossas ações provam o quanto distante de Deus nós estávamos antes de Jesus Cristo ter nos salvado. Nossas ações mostram, meus irmãos, como nós estávamos separados de Deus. Qual era a nossa condição diante de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer qual era a condição das pessoas antes de serem resgatadas pelo Senhor, antes da graça, desse amor gracioso ter atingido essas pessoas. Olha o que ele diz, Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Vocês, em outro tempo, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das tempestades do ar. Versículo 1, mortos em seus delitos e pecados. Versículo 2, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Antes de Jesus Cristo, era essa a nossa condição diante de Deus. Mas, meus irmãos, não tínhamos direito de voltar a um relacionamento amoroso com o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos que esse amor de Deus é imutável, é infinito, é grandioso, a ponto de entregar o seu único Filho, a ponto de toda a pecaminosidade da humanidade ser jogada sobre o seu único Filho, nós entendemos, meus irmãos, o que quer dizer a expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós não vamos compreender a maneira que Deus ama a humanidade, mas nós sabemos que Ele ama. Nós sabemos que Ele ama. E por que Ele ama? Porque Ele enviou o seu Filho para morrer. Por graça, meus irmãos, Deus em Cristo pagou a nossa dívida, nos livrando da justa ira de Deus que os nossos pecados mereciam. Quando nós olhamos Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, nós vemos o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Romanos 5, versículos 8 e 9, o texto que nós começamos lendo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele livres da ira. O Senhor Jesus Cristo pagou a dívida que era nossa, porque o amor de Deus é grande. Porque o amor de Deus é imutável, porque o amor de Deus é infinito. E Deus, sem precisar, dá prova desse amor por mim e por você na cruz do Calvário. É por isso que o amor de Deus é profundo. É por isso que o amor de Deus é grande. É por isso que o amor de Deus é maravilhoso, meus irmãos. E além de ser um amor gracioso, também é um amor incondicional. O amor de Deus não é atraído por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós temos. Quando nós olhamos para a nossa condição de pecadores, meus irmãos, nós precisamos compreender que nada, absolutamente nada em nós chamou a atenção de Deus para que Ele nos amasse. Na verdade, se dependesse de nós, das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós pensamos, falamos, fazemos e desejamos, Deus simplesmente não nos amaria. Mas porque o amor vem dEle, é a essência dEle, provém dEle, Ele nos ama. Veja o que está em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer outro povo, pois éreis menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus não resgatou o povo de Israel porque eles eram bonitinhos. Deus não resgatou o povo de Israel porque eles eram legais,
porque eles eram um povo numeroso, forte e tremendo. Não, Deus resgatou o povo de Israel da casa de servidão porque Deus amava. Não tinha absolutamente nada naquele povo que chamasse a atenção de Deus, assim como também não tem absolutamente nada em nós que chame a atenção de Deus, e Ele mesmo assim nos ama. E Ele mesmo assim entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. É um amor, meus irmãos, que não sofre influência, porque é derivado do próprio Deus. É um amor que sempre existiu. Nada em nós chama a atenção de Deus. Deus nos ama, meus irmãos, não porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Meus irmãos, a graça, a incondicionalidade, a profundidade do amor de Deus sempre levarão o crente sincero a se perguntar: por que a mim, Senhor? Sempre. Por que a mim, Senhor? Se não tinha absolutamente nada em mim que atraísse o amor do Senhor para comigo. Se nada em mim chama a atenção do Senhor, por que o Senhor me amou? Por que a sua graça me alcançou? Porque eu fui salvo pelo Senhor. Todo crente sincero faz essa pergunta quando entende quem é e de onde Deus o tirou. Por que eu, Senhor? Por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que sabe mais do que eu, tem tanta gente mais inteligente que eu, tem tanta gente mais rica que eu. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me atingiu com a sua graça? Por que o Senhor me resgatou e me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado? Por que eu, Senhor? Meus irmãos, a resposta com certeza ficará no âmbito da soberania de Deus. Uma vez que nós entendemos que Deus é soberano e a essência de Deus é o amor, o seu amor também é soberano. Mas, meus irmãos, quando se trata da nossa prática, daquilo que nós devemos fazer, nós precisamos sempre pensar e questionar se nós temos valorizado esse amor. Eu não sei por que Deus me amou, mas Ele me amou. E eu tenho valorizado esse amor. Eu tenho vivido de forma que agrade a Deus. Eu tenho exaltado ao Senhor, glorificando-o pelo amor que Ele dispensou à minha vida. Nós precisamos refletir quanto a isso. Nós precisamos pensar, meus irmãos. O amor de Deus é como o mar. Quando mais nós nos aprofundamos, mais encantados nós ficamos com as maravilhas que nós descobrimos. Se aprofundar no amor de Deus vai te fazer valorizar este amor. E a consequência disso será um deleite maravilhoso na presença do Senhor. Valorize o amor de Deus. Valorize aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Não existia absolutamente nada que poderia chamar a atenção de Deus para você, mas mesmo assim Ele te amou. E Ele te amou com amor eterno, um amor que nunca vai acabar porque é infinito, e um amor que nunca vai mudar porque o nosso Deus é imutável. Valorizemos, portanto, o amor de Deus por nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és tremendo, Tu és grande. Ninguém se compara a Ti, ó Senhor. Obrigado, Deus, pela instrução vinda da Tua palavra. Ó Deus, o Teu amor é grande, o Teu amor é eterno. O Teu amor, ó Deus, não se compara ao amor visto neste mundo, não. Nós Te louvamos pelo Teu grande amor que o Senhor dispensou sobre nossas vidas, principalmente, ó Deus, na cruz do Calvário. Obrigado porque o Seu amor é dispensado a nós na Sua misericórdia. Ó Deus, na Sua bondade sobre nossas vidas. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer e bendizer o Teu santo nome, ó Senhor, pelo amor dispensado a nós ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque mesmo, ó Deus, depois de quebrarmos nós, com as nossas atitudes, com os nossos erros, esse relacionamento que tínhamos contigo, o Senhor, por amor, restabeleceu esse relacionamento. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome,
Exaltado seja o teu nome pelo teu amor, pela tua graça, pela tua soberania sobre nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, te louvamos por quem tu és, um Deus de amor. Te louvamos, ó Deus, por todo o amor dado a nós. Nós queremos orar a ti, glorificando o teu nome também nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.